Olá! A nossa conversa de hoje é sobre mediativismo. Você já ouviu falar? Sabe o que é? Então, para nos explicar sobre esse e demais detalhes sobre o tema, nós convidamos Jader Damasceno. Jader, ele é jornalista, é especialista em telejornalismo e convergência de mídias, é mestre do programa de pós-graduação em comunicação social pela Universidade Federal do Piauí. Obrigado, Jader, por disponibilizar o seu tempo e participar dessa conversa que será de muito aprendizado, eu tenho certeza. Olá, buenas tardes. Aqui agora, nesse momento, é tarde, mas boa hora para todo mundo que está nos vendo, porque como a gente está conectado para sempre depois de estar jogado na internet, então que seja uma boa hora essa que você nos vê. Que assim seja, Jader. Então, para iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu já vou lançar a seguinte pergunta: é um combo de 3 em 1. O que é mediativismo? Explica para gente. E quando, como ele surgiu e qual o seu objetivo? Na verdade, o surgimento do mediativismo ele não tem um local exato, né? Uma datação no tempo. Mas a gente já tem vestígios e historiografia e pesquisas também desde o início do surgimento do rádio, até porque quando a gente já tinha os panfletos, por exemplo, se a gente fosse pensar o mediativismo como a gente concebe hoje, o panfleto da Idade Média talvez já seja um mediativismo, quando a gente tinha um panfleto comercial, né, que já estava pensando em gerar lucro, ou para as empresas que estavam começando a surgir de comunicação, né, os primeiros embriões da comunicação, ou para algum tipo de comércio local. Aí a gente já pode imaginar que qualquer outra carta que não fosse direcionada à comunicação corriqueira e à produção de capital poderia ser uma intervenção artística. Então, através de alguma mídia. Eu até comento, e aí fica para todo mundo que está em casa, que tem o nosso áudio no Spotify, né, que é um programa do Ecoar também, que eu faço essa observação quando eu boto o Boaventura falando que o mediativismo parece uma coisa jovem, mas nem é. Aí a gente vai tendo o mediativista e o mediativismo se renovando conforme a necessidade do seu tempo e as técnicas do seu tempo. A gente vê hoje muito mediativista produzindo na internet. Eu sou um deles. Mas não necessariamente foi assim. Tem a mídia ativista produzida na TV, na publicidade, durante o período de vanguarda, durante os anos 60, 70. Então, ser mídia ativista faz o mediativismo. E a gente vai usando a técnica e a necessidade do nosso tempo para a produção de sentido. Acho que é isso. Né? Talvez seja um caminho para quem está procurando entender, por isso que talvez também seja muito refutado o tema, né? O conceito. Hoje em dia eu já estou propondo até talvez um aperfeiçoamento desse conceito, né, de mediativismo para mediartivismo, que também é um outro conceito, que é o artivismo, né, que é um binômio também surgido dessa necessidade do artista, produtor de sentido, né, de contracultura, de questionamento das relações sociais do seu tempo, ao mesmo tempo que sua obra também dialoga com essas questões sociais. Certo, Jader. E outra pergunta, outra indagação que eu tenho é sobre se o mediativismo ele pode ser classificado como uma mídia alternativa, constituindo-se como um contraponto à mídia tradicional. Não sei se a gente colocaria, porque assim, cada conceito tem sua importância, então a gente meio que, não só por episteme, mas por produção, por relação de sentido, por responsabilidade também, né,
a gente trabalha na academia, a gente sabe que não é fácil entender e produzir conhecimento. Então, talvez não fosse. Muita gente se questiona se o mediativismo não seria uma vertente de mídia alternativa. Eu acho que a mídia alternativa pode se apropriar e produzir o mediativismo. Não necessariamente todo mediativismo seria uma mídia alternativa. Por exemplo, eu apresento o coletivo Salve Rainha, que é um coletivo de cultura e de uma tecnologia social produzida no Piauí, como uma tecnologia que se apropria da mídia para a produção de um conteúdo mediativista, né? Que é perpetuar, manter, lembrar da memória, ao mesmo tempo que produz outro sentido social, né? Debate questões sociais. E não necessariamente é uma mídia, é um grupo, um coletivo de cultura. Então, entender o mediativismo, se a gente colocar ele numa caixa muito sólida, talvez seja prejudicial, tanto para os outros conceitos quanto para o mediativismo. Eu acredito que outras mídias podem se apropriar dessa técnica, das técnicas de produção do sentido do mediativismo, mas eu não sei se seria. Tem alguns autores até que questionam, né, se mediativismo não seria uma mídia hackeada, Sim, se não sim. seria uma mídia ativista separada, mas aí cada conceito tem seus pormenores. Por exemplo, uma mídia ativista seria uma mídia como mídia ninja, que, por exemplo, surge com essa necessidade. Surge como mídia e surge com a necessidade do ativismo. Então, os dois nomes existem, coexistem. O mediativismo não. O mediativismo é, inclusive, distorcer os dispositivos, refutar os dispositivos, a forma de fazer comunicação, questionar o tempo, tanto de produção, mas como também de consumo dessas mídias. Então, ela vai ser a necessidade do seu tempo, ela vai se ressignificar do seu tempo. Eu não sei se seria saudável para os conceitos que a gente os atropelassem. Até porque tem muita gente pesquisando e por uma questão de responsabilidade acadêmica também. Então, não tem ainda um conceito, não tem um veredito para classificar o mediativismo como uma mídia alternativa, uma mídia livre. Seria isso? Não, Ainda tem o conceito, tem a formação. Mediativismo é uma coisa. Sim. Agora, se esse mediativismo pode ser considerado uma mídia alternativa, aí é que está a questão. Porque a mídia alternativa, ela também existe e ela pode se apropriar das relações do mediativismo, né? do ativismo midiático, mas não necessariamente fazer. Por exemplo, vou dar um outro exemplo prático aqui no Piauí. Tem o Fala de Seu, por exemplo. É uma mídia alternativa, é considerada uma mídia alternativa porque ela é produzida, ela é pensada na periferia de Teresina, não apenas para a periferia de Teresina, né? E muito do material produzido reproduz a mídia hegemônica. Então, esse fato de ser produzido na periferia, de ser considerado uma mídia alternativa, não necessariamente faz uma mídia ativista. Porque se ela está reproduzindo parte do modelo de produzir e do modelo de consumir da mídia tradicional, talvez não seja ativista, seja só uma mídia de notícia. Então, é importante, aí eu vou frisar, porque quem está nos vendo talvez pense que não tem importância. Sim, tem muita importância dessa produção na periferia. Só que ela não se enquadraria no mediativismo, entendeu? Ela se enquadraria na mídia alternativa. É, é engraçado como elas andam paralelas, mas elas muitas vezes não se encontram. Eu acho que tem muito sobre a questão da necessidade de quem produz. Eu acho que esse é um papel fundamental para entender o mediativismo, quem está produzindo, qual o sentido que essa pessoa, ou esse artista, ou esse coletivo quer produzir. É apenas transcrever o tempo, traduzir o tempo, escrever o tempo, contar as narrativas que estão se passando, ou é de fato questionar o tempo? Aí o tempo não no tempo relógio, né? É no tempo
em que lugar estamos no mundo, né? Bem Raymond Williams, puxando a gente para entender que horas são, que horas que a gente está produzindo isso, em que momento a gente está produzindo isso. Entendi. Espero ter Então, respondido a sua pergunta. Sim, respondeu sim. Respondeu muito, muito bem. Então, ele apresenta as particularidades e as convergências, né? Não é a mesma coisa, mas eles se interrelacionam, digamos assim. Sim, eles estão sendo produzidos nas mídias, mas não necessariamente têm a mesma finalidade. E essa finalidade... Tem uma frase do Câmara que ele diz que para existir mediativismo, necessariamente precisa existir um mediativista. Então, se necessariamente precisa existir um mediativista, então precisa se entender esse corpo, esse sujeito que está produzindo e a necessidade dessa produção. Se eu estou lá produzindo apenas para um fim de comunicar a minha comunidade, talvez, aí a gente poderia refutar, produzindo mais sentidos, seria uma mídia alternativa, mas não seria o mediativismo. Mediativismo a gente precisa do engajamento, que aí a gente tem que ir para além do HTML, né, dos códigos, das questões das estruturas da internet, pensa no engajamento como forma de aglomeração de conhecimento, de sentido, de afeto. Aí a gente poderia ir para alguns outros autores que conversam muito sobre. Certo, ótimo. Inclusive, você já está dando já soltando uns spoilers de resposta de outras perguntas que eu já tinha preparado. Você falou sobre o Mídia Ninja. Coincidentemente, eu preparei aqui uma pergunta a respeito desse agente. No Brasil, a atuação dos grupos como o Mídia Ninja, como você citou, e também dos jornalistas livres nas redes sociais são exemplos de mediativismo? Sim e não. Sim, porque eles surgem com a intenção de noticiar o tempo, eles têm a urgência do tempo, né? Não necessariamente a gente tem que ir para a epistemologia da palavra. A urgência do tempo não necessariamente seja o tempo presente, né? Como diz Franciscato, quando ele fala sobre o jornalista sendo produtor desse sentido desse tempo, né? Mas como a urgência daquelas questões que não podem ficar para depois. Não tem aquele ditado popular que diz: se dá para você fazer hoje, faça. Não deixe para amanhã. É a mesma coisa. É tão urgente, é tão veloz, é tão gritante que a gente vai produzir com o celular. É tanto que a produção do Mídia Ninja, né, nas manifestações, o surgimento do Mídia Ninja como a apuração das manifestações no Brasil surge nesse formato não polido de mídia. Mas a ideia era que se comunicasse e que se contasse às pessoas a necessidade do tempo. E isso é ativismo. Eles se colocam como ativistas, além de comunicadores. Então, pode ser enquadrado, sim, tanto mídia ninja quanto jornalistas livres. Mas, olha, outro exemplo que poderia ser enquadrado, o uso das tecnologias para manifestações. Eu citei algumas já no nosso podcast da Coar, né, que está nas plataformas, que é emblemático. Por exemplo, o contra-aumento em Teresina, que pouca gente no Brasil sabe, mas foi uma das primeiras manifestações contra a passagem de ônibus no país. E ela surge da necessidade dos estudantes secundaristas e universitários. Ela ganhou uma mega proporção porque ela foi toda noticiada, planejada, espalhada, né, por causa das nossas mídias. Tem muito autor que já coloca como mídia de espalhamento através das redes. Então, a gente já vê uma potência do uso das comunicações e das mídias para um ativismo social. A gente pode ver também um grupo que é Mulheres a Bordo, que é um grupo colombiano, se não me engano, que elas começaram a fazer um curso de cinema no bairro, e dessa forma elas começaram a produzir sentido a partir das narrativas dessas mulheres periféricas e foi crescendo a tal ponto delas criarem uma escola de audiovisual. Isso é mediativismo. A gente pode ver
a Primavera Árabe, que foi produzida muito compartilhada e pensada como uma revolução a partir das mídias, do uso das mídias enquanto propagação do conteúdo, enquanto produção de sentido, enquanto chamamento. Por isso que quando a gente fala em mídia, mediativismo, a gente fala o on e o off. Porque quando você consegue produzir dentro das redes, da TV, mas ela sai para a sociedade, ela ganha a rua, então ela ganha o sentido real. Porque não nos basta a ocupação das mídias, mas para além das mídias. A mídia é só uma plataforma. Então, você já respondeu uma outra pergunta que eu tinha preparado. Então, o mediativismo ele não é uma ação somente no online. Então, ele perpassa o online, ele também ocorre no offline. É isso? É isso, mas aí a gente vai fazer outra observação. Como eu disse no começo, o mediativismo não é de hoje. Então, se ele não é de hoje, ele não necessariamente tem que ser só um ou off pela compreensão da internet. A gente pode imaginar a ocupação, inclusive, de discursos de contracultura a partir das mídias de televisão. A ocupação de rádio comunitária. Por que se criou o mito no Brasil de que rádio comunitária derruba avião? Será que foi à toa? E não deixa de ser uma mídia. E essa mídia, ela produz qual sentido? Para quem que ela está servindo? A que serviço ela atende? Não gosto, eu uso esses termos porque é os mais fáceis da gente colocar, localizar as pessoas no mundo. Mas, por exemplo, é muito capital. A que sentido ela produz? Ó, produzir. Produz para quem? É muito capital, é tudo muito sentido do capital, né? Da venda, da comunicação, da mídia, do conhecimento. Eu gosto de pensar que sim, ela está produzindo em qual terreiro? Ela está chamando quem? Ela quer dialogar com quem? E eu uso muitas expressões de dialogar, conversar, exatamente dessa questão que me atravessa. Que é, essa mídia alternativa, ela basta? Ela supre? Ela é suficiente para traduzir o nosso tempo? Ou a gente precisa de um foguinho que talvez o ativista e o jornalista têm? Aquele foguinho de questionar o tempo e dizer, não, isso não é o bastante, isso não traduz as nossas experiências. E eu acho que hoje, com essa hiperconexão, com esse universo muito... Ai, gente, desculpa. Muito conectado, talvez seja uma questão que a gente deveria se pensar, né? Também espero ter respondido. Sim, respondeu sim, maravilhosamente bem, Jade, muito obrigado. E agora, trazendo para o cenário local, Jade, você citou alguns nomes, citou Salve Rainha, conheço, inclusive participei de alguns eventos. No cenário local, no Piauí, qual a influência do mediativismo? Temos agentes que estão tomando essa frente nessa atuação? Conta para gente. Eu acho que tem muita gente produzindo mediativismo, mas elas não sabem que estão fazendo isso, porque para saber elas precisam entender a palavra, né? Precisa existir no mundo. Por isso que a gente, por exemplo, luta tanto para que a comunidade LGBTQIAP+, tenha seu nome citado, tenha a sigla que tem, e que essa sigla crescente cada vez mais, que ela acolha cada vez mais corpos dissidentes. É porque a gente só vai existir quando a gente existe falado, né? Quando a gente existe no direito, quando a gente existe no documento. A gente passa a existir para além da nossa existência, né? No outro também. Então, eu vejo que tem muita gente produzindo mediativismo, mas elas não se reconhecem como mediativistas porque elas não conhecem a palavra. Então, elas são artistas que dialogam com a mídia, que dialogam com as plataformas, que produzem nelas, mas também produzem fora delas. Mas é uma linguagem ainda muito distante, é muito tímida. Eu vejo mais gente sendo mídia ativista. Então, porque já puxa mais para o lado dos artistas que reivindicam esse espaço como produção de sentido, né? De produção artística. Então, a gente tem muitos artivistas, inclusive que se colocam, se posicionam enquanto tal. Mas sobre o mediativismo como uma questão muito produzida no Piauí, eu ainda acho muito discreto, acho muito tímido. Eu gostaria de ver mais gente produzindo coisa na mídia, sabe?
Eu vejo fora, eu tenho muitos colegas fora que estão fazendo esse corre, mas dentro do Piauí eles produzem, mas não se reivindicam como tal, que também é legítimo e não desmerece nem a produção deles, o trabalho deles, nem tão pouco o conceito, a ideia de ser mídia ativista. Mas, assim, a gente poderia citar nomes que produzem na mídia e fora da mídia, como, por exemplo, tem gente produzindo a Sayara, que é Elielson Sayara, é uma pessoa é, que, que está produzindo um saber cultural incrível de reivindicação de outras formas de existência e de corpos, né, de gênero. E ela produziu uma websérie, antes mesmo da gente começar a discutir sobre websérie. E a websérie dela foi premiada e ganhou o Itaú Cultural, por exemplo, enquanto ela está discutindo as relações dela com a família, dela com o próprio corpo e dela com o mundo. Né? Então, tem três questões levantadas e três questões muito importantes. Isso é mediativismo. Ela está produzindo na mídia de uma forma até muitas vezes caseira e está produzindo, mas aí a gente poderia citar outros corres que estão aí nesse rolê, né, do mediativismo, como o Coletivo Salve Rainha, o Ocuparte, o Estouradas, que é um lugar, uma espécie de espaço físico desses processos de transcultura, né, dessa cultura em trânsito, dessas culturas híbridas que se atravessam e que de vez em quando recorrem às mídias para essa produção também de sentido. Tem eu, enquanto um produtor, enquanto um pesquisador que estou produzindo fora das mídias, dentro das mídias e na academia. E estou pensando num diálogo maior, né? O Ocuparte com a Lu Rebordosa, que ela é uma das pessoas que se reivindica enquanto ativista, né, no Piauí, que tem essa produção espacial urbana muito forte e dialoga, por exemplo, com Lagoas do Norte para quem, que é um movimento muito forte no Piauí sobre as questões de moradia urbana, né, dessa gentrificação dos espaços, e eles utilizam uma das plataformas que eles reivindicaram foi a internet para a produção de um museu online sobre essa produção, sobre esse conhecimento desse local em Teresina, né, que é Lagoa do Norte, que está sendo amplamente questionada sobre como a urbanização pensada pela prefeitura e pelo Estado da ocupação e a urbanização daquele ambiente tem descolado a sua população do seu território. E tem muitas questões atravessadas, né? Quando você tira o território de um ser humano, você tira a natureza dela, né? Por isso que a gente fala sobre cultura, que é cultivar. Ou seja, existe de um processo orgânico de existência. Então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado quando a gente pensa nessa urbanização desenfreada, nessa urbanização. E são movimentos que dialogam com esse ativismo, né? E com esse mediativismo. Certo, Jader, muito bem. Para a gente se encaminhar para o encerramento, Jader, eu vou fazer mais uma última pergunta. Agora eu quero saber, na sua concepção, como o mediativismo vem impactando ou até interagindo com o campo jornalístico? Pode entender-se com até o campo jornalístico corporativo. Muitas das pautas hoje que são levantadas para as instituições, né, para o jornalismo corriqueiro, cotidiano, né, do batente, das emissoras, das produtoras, são pautados por intervenções das mídias, né, das ocupações das mídias. Muitas das pautas são questões levantadas na mídia de processos e de questões sociais. Então, não tem como não ser impactado. Essa bolha da mídia tradicional, ela já foi rompida, é um caminho sem volta. Eles estão tentando desenvolver métodos para que se mantenham as hegemonias, né, na produção do conhecimento, na produção de sentido e na produção comunicacional. Que isso, de certa forma, continua acompanhando as relações de poder do capital, né, empresariais.
Mas o mediativismo, ele atravessa de forma cada vez mais forte e significativa o nosso tempo. A gente tem visto agora umas questões muito fortes, por exemplo, durante esse período eleitoral que a gente está passando e também na pandemia, que nos ajudou a compreender o tempo, mas também pensar nossas relações. Eu cito também no podcast o Projetemos, que é um coletivo de projeção que dividiu arte, divide maker, de produtores do audiovisual que projetam nos prédios, que podem ser prédios públicos ou pontos turísticos, questões do nosso tempo, né? E começou com uma potência mais forte durante a pandemia, mas depois disso se espalhou pelo mundo todo e tem gente projetando coisas, questões de política nacional brasileira na gringa. E isso é um mediativismo, né? Porque a gente está produzindo através de um tipo de mídia, um ativismo, e essa mídia ela não se contém nela, e tem a convergência que vai para o Instagram, e do Instagram ela acaba indo para o Jornal Nacional, na Globo, né? Com um pano de fundo de alguma outra notícia. Então, a gente já está produzindo essas questões há muito tempo e elas estão cada vez mais fortes, mais potentes. A hegemonia é que está lutando, e ela que lute, né? Para se manter na posição dela, porque é um caminho sem volta. Mas eu acredito muito que a ocupação desses espaços hegemônicos também podem produzir outros sentidos, né? Ou levantar outras questões, discordar, puxar um olhar para uma questão mais social, porque se a gente continuar só nas hegemonias, elas se reproduzem muito fácil, né? Então, elas se mantêm no poder exatamente por isso. Mas é possível a gente construir outra comunicação, outra experiência humana, outra relação. Né? E isso é muito, muito, muito lindo. No meu trabalho de conclusão do mestrado, eu apresentei isso, né? Que como o coletivo de cultura, de arte urbana, de contracultura underground do Piauí, o maior evento de arte que o Piauí já produziu coletivamente, furou o bloqueio das mídias hegemônicas piauiense. E eu cito 2 jornais porque eu acho que é o supra-sumo da hegemonia, o jornal impresso, pelas questões estéticas, pelas questões políticas e pela questão de tempo, de durabilidade, né? E é possível você ver que um jornal que tem na capa corpos dissidentes, né? As corpas ocupando as capas de jornais com discurso de contracultura, uma estética política e questões sociais. Então, é possível uma produção de arte, de cultura e de mídia romper essas barreiras das hegemonias, né? Eu acho que Marx e Gramsci iam amar ver isso acontecer. Acho que eles iam ficar vibrando, porque é um modelo de praxis, né? Teoria e prática agindo no mundo. Sim, sim, exatamente. Ocupemos os espaços e que haja a democratização da informação, né? Realmente Acho que da sobre comunicação, da informação e das mídias, né? Que a gente tem que começar a levar isso mais sério, porque a gente viu o que é que acontece. Por exemplo, a Marta, que é uma das idealizadoras, né, da COA, levanta essa questão quando produz um trabalho onde fake news mata. E a gente viu a potência da mídia. A gente tem visto como a estética bolsonarista, né? Porque a crise do Brasil não é só uma crise política, mas é uma crise estética e semântica, linguística. Então, a gente tem que levar essas nuances de sentido mais sutis, como a Maria Paulina até levanta, e o Sodré também, para um outro campo, com mais responsabilidade. Porque não nos basta, não nos é suficiente pedaços da mídia ou pedaços da comunicação. A gente quer ter direito e voz a poder produzir sentido e poder questionar o sentido que está sendo produzido para que outros corpos não venham ficar pelo meio do caminho, né? Que essa violência cesse. Exatamente, esse é o desejo. Então, Jader,
encerramos por aqui nosso bate-papo, esse delicioso momento de aprendizado aqui. Espero que as pessoas que estarão nos assistindo possam se interessar mais pelo tema, buscar mais conhecer sobre. Inclusive, nós temos um podcast, como já citou durante a nossa conversa, sobre mídia ativismo lá no nosso podcast, disponível no Spotify, que é o podcast Ecoar. Vamos deixar aqui na descrição já disponível para o link, para que você clique e já vá direto lá para ouvir e aprender mais sobre o assunto. Então, Jade, mais uma vez, muito obrigado em nome da equipe da Ecoar por disponibilizar o seu tempo e estar aqui nessa tarde com a gente. Obrigado, eu que fico grato. Eu gosto de espaços onde a gente pode pensar outra sociedade. Eu acredito que é possível outra sociedade, outra comunicação. Não vai ser fácil, mas é possível. Aí essa questão que a gente está levantando aqui, sobre mediativismo, ativismo, políticas públicas, políticas culturais, políticas de comunicação, não precisa terminar aqui. Qualquer coisa, corre lá para as redes sociais da Coar, e a gente vai continuando batendo esse papo, pensando esse movimento de outra forma. Isso mesmo, exatamente. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.